Viajar com os nossos amigos de quatro patas é uma experiência empolgante, mas sem planejamento não dá. Os nossos pets são extremamente sensíveis a novos ambientes e rotinas, o que pode gerar neles ansiedade, estresse. O trajeto em si, seja de carro, ônibus ou avião, envolve uma série de desafios, né? Desde a segurança no transporte até a ida, né? Com sons e espaços desconhecidos. Outros pontos a serem pensados é a mudança de temperatura, a alimentação fora de hora e a quebra da rotina, que também podem afetar o bem físico e emocional dos seus bichinhos. Então, como entender e gerenciar esses fatores, garantindo uma viagem tranquila e feliz para os nossos bichinhos? É sobre isso que a gente vai conversar agora. E quem nos explica é a veterinária Rafaela Dal Piero. Seja muito bem-vinda! Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, linda! Seja bem-vinda! Obrigada! Ótimo, Pode se sentar. licença. Fique à vontade. Eu vou começar aqui perguntando, porque a Abby, você viu que ela tá com a vozinha aqui ruim. Se deixar, ela vai sair daqui, gente, sem voz. Sem voz, que eu vou não falar. É? A gente tá falando da viagem com os nossos animais. Sim. Antes da gente botar eles no carro, vamos começar lá no começo. Porque é um processo. É um que a gente processo. deve fazer? Na verdade, é um processo. Eu sempre falo, quando você quer realmente sair com o seu animal, viajar com o seu animal, é um processo que eu indico aí pelo menos uns 15 dias de antecedência para começar a preparar esse animal. Né? Preparar toda a questão de materiais, né? O que eu preciso, o que eu vou levar, além também, principalmente, da questão de ansiedade, de mudança de ambiente, de alimentação desse pet. Muitas vezes também criando ali, evitando que esse animal fique ansioso no processo. Então, acostumando aonde ele vai ficar, acostumando ficar dentro da caixinha, da cadeirinha, do cinto de segurança, que tem animais que nunca tiveram contato com isso. E isso faz todo sentido, né? Às vezes uma voltinha que parece que é algo que é rápido, se ele nunca está acostumado, se é um animal que você acabou de adotar, por exemplo, e de repente teve até um trauma em relação a isso, ele vai ter esse medo, né? Então tem que ir aos poucos. Quando a gente pensa nisso, agora verão principalmente, a gente sabe que os pets, eles sofrem também com o calor. O que a gente pode pensar, por exemplo, num carro, né? Porque a gente pode várias formas, mas num carro, ar-condicionado, se eu ligo, se eu coloco direto, como que eu posso proteger meu animalzinho ali e que tipo de lugar que ele pode ficar? Primeira questão é que, assim, os animais, principalmente os animais que não têm focinho, aqueles que têm a carinha achatada, eles têm um problema muito maior em conseguir regular a temperatura. Então, ficar muito atento, por exemplo, numa viagem de carro, não ter ar circulando ou não ter, às vezes, até o ar-condicionado ligado. Esses animais não vão conseguir manter sua temperatura. Mas é bem importante deixar a temperatura mais ameno possível. Se tiver o ar-condicionado, mantenha ele numa temperatura adequada, de 22 a 24 graus, que é geralmente uma temperatura tranquila para eles ficarem, mas se não tiver, tem que deixar a fonte de ar circulante, né? Por quê? Porque senão a temperatura interna deles a gente não vai conseguir controlar. Então, e sempre oferecer água para esse animal durante todo o trajeto, independente de ser um trajeto muito longo ou um trajeto mediano. Se você vai descer para a praia, por exemplo, nessa época do ano, você pode demorar aí 4, 5 horas tranquilamente. Então, já fazer o preparo do que eu vou levar para esse animal e das paradas que eu vou poder fazer com esse animal também. Sim. Eu já vi muita gente dar um famoso draminzinho pro cachorro, pro animalzinho, para ele não enjoar. Você falou de praia, né? Principalmente serra, ou o cachorro ficar mais molinho, dormir durante o percurso. Pode ou não pode? Não vou falar do Dramin, mas eu vou falar dele também. Na verdade, assim, qualquer tipo de sedação, que a gente chama, que a gente vai acalmar esse animal, não deveria ser dado no processo. Por quê? Porque a gente vai estar mexendo com a fisiologia dele. E se caso, com estresse, com ansiedade, com calor, acontecer, por exemplo, uma dificuldade respiratória e até algo, eu vou fazer o que com esse animal, né? Porque eu estou no meio do caminho, não tem um veterinário do lado para me dar um suporte. Né? Então, a indicação é não, a não ser que o veterinário responsável pelo seu pet indique que possa ser dado o Dramin ou algum outro medicamento para acalmar e evitar enjoo. Animal também tem enjoo no carro, então se esse animal tem esse processo, ele já vem escrito, o tutor já sabe, né? Ele fala assim, olha, eu saio com ele vomita, aí toda vez é isso, então aí a gente vai ter que entrar com medicação, como tipo um Dramin, para isso, mas sempre procure o veterinário responsável para ele te indicar o melhor medicamento. Nunca vá por conta própria. E o que eu indico às vezes são
naturais. Por exemplo, eu posso entrar com um chazinho de camomila, né, um chazinho de erva doce antes de sair com esse animal, né, utilizar algum óleo essencial de lavanda, de camomila também, que dão uma acalmada no animal no processo do trajeto, né, e aí geralmente funciona bem. Se for possível, é interessante você brincar com ele antes ou dar uma caminhadinha antes para ele ficar meio já mais cansadinho para relaxar? Sim, com certeza, né? Sempre antes, se puder gastar um pouco de energia para ele acalmar, é o ideal, né? Não muito, até para esse animal também não ficar esgotado, porque também tem um gasto de energia, o processo da viagem, né? Mas é interessante sim, em caso de animais muito ansiosos. Você falou da questão da água, né? De oferecer água para os animais. Mas a questão da ração, porque tem a questão do enjoo também. É ideal, tipo, de, sei lá, quanto tempo antes cortar a ração ou não tem necessidade disso? Muitas vezes eu indico pelo menos 2 horas antes cortar a alimentação do animal para evitar realmente que a gente tenha esses vômitos por o estômago estar muito cheio, né? Então, assim, não dá o alimento antes dele sair. No meio do caminho, o animal está acostumado e tudo mais, já passou um tempo, pode oferecer o alimento para ele, não tem problema. Algum petisco que ele esteja acostumado no decorrer do caminho, né? Até para ele não sentir aquelas mudanças, às vezes, de você pegou a serra, né? E você sente aquela altitude e tudo mais, é interessante para esse animal. Porém, né, lembrando que se ele já tem um histórico de vômito, aí a gente precisa realmente suspender. E onde transportar os nossos bichinhos, tanto o gato quanto o cachorro? Muito importante, tá? Primeiro, o animal não pode ir solto pela legislação brasileira de forma alguma, tá? Então, a gente tem hoje disponível a caixa de transporte, né? A gente tem a cadeirinha e o cinto de segurança, né? O cinto de segurança, ele vai engatado mesmo no cinto, né, nosso, da parte de trás. E geralmente a gente usa mais em animais de um porte médio para grande, né? As caixinhas de transporte dentro de um carro, por exemplo, seria para um animal de pequeno porte ou um gato, né? E as cadeirinhas para aquele animal de pequenininho porte mesmo, né? Tipo um Lulu, um Shih Tzu, tudo. A cadeirinha é bem interessante também. Porém, não é obrigatório a cadeirinha. Esse animal tem que estar de alguma forma contido ou dentro de um desses três equipamentos. E sempre no banco de trás? Sempre no banco de trás. Não pode ir na frente. A gente é igual criança, não pode ir na frente de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Na frente, atrás ali, né, olhando... não que eles adoram, né, gente? Se você não limitar o cachorro, ele tá escalando ali naquela parte do porta-malas. Ou fica, eu já vi... É que é fofinho, mas é errado. No vidro, sabe? Que ele fica ali, tipo, vendo no vidro. Isso tudo é perigoso. Né? A gente tem um risco muito grande do animal cair, né? E até para ele mesmo, a gente pode causar alguns outros problemas de entrar alguma coisa dentro do ouvido, dos olhos e tudo mais. Então, não, gente, o animal tem que ir sentadinho, como se fosse um passageiro. Eu tenho um videozinho aqui, vou mostrar pra você. Quero ver. Das minhas crianças. Olha lá, no carrinho. Que belezinha. Super confortável. As carinhas. Aí vai tudo na cadeirinha lá. Ó. É chamamento? Faz chamamento? Presente. Presente. Presente, mãe, presente. E a piquititica ali também, ó. Aí amarra, né, gente? Deixa preso, não deixa solto na cadeirinha, né, doutora? Né? Vai preso na cadeirinha também. A cadeirinha é um método, né, confortável para esse animal. É bem confortável. E aí, quando ele tá acostumado, ele vai super tranquilo ali dentro. Na cadeirinha. Dorme, vão tranquilão. Pra quem tá acostumado, as minhas também, então, elas relaxam, deitam. O que eu sempre falo na questão de costume é nunca sair. Começa a fazer passeios curtos, né? Dá uma voltinha. Não é o passeio curto pro veterinário, porque normalmente eles ficam traumatizados. Você só sai pro veterinário. Dá um passeio curto, vai no parque. Depois, com o tempo, ele vai se adaptando e aí fica muito mais fácil. Por isso que eu falei do período, às vezes, de 15 dias ou às vezes até 30 dias antes de viajar. Fazer toda essa questão de condicionar realmente o animal. Com certeza. Tem pergunta pra você. Opa, vamos lá. É a Cláudia. Boa tarde, menina super poderosa. Que bonitinha. Esta sou eu e a Lua em uma das nossas viagens. Ela tem uma mala dela e tem todo o processo. Ama a água e tem até uma piscininha. Olha que chique. Até aqui em casa, né, para brincar. Aquelas de bebê. Amo o pet e vocês são minha cápsula de energia da tarde. Que bonitinha. Claudinha, ela ali, doutora, a Lua tá na praia.
Quais os cuidados que a gente tem que ter com os bichinhos na praia, né? É mar, é areia, é o tempo quente, com a patinha, enfim, o que a gente tem que ficar atento? Primeira questão relacionada às patinhas, tá? Queima e queima muito, tá? Sim. Então, assim, não deixar o animal pisar na areia quente, porque senão a gente vai ter lesões nos coxins, pode dar bolha, machucar e queimar feio. Segundo, existe protetor solar para animais também. Então, assim, preferencialmente, se for ficar no sol, passar o protetor solar nesse animal. Segundo, a gente tem uma doença que acontece mais no litoral, que chama de girofilariose, que ela é passada pelo mosquito. É o mesmo mosquito Aedes aegypti da dengue. Não quer dizer que a gente não tem aqui, mas é muito comum a gente ter no litoral. Então, sempre colocar as coleiras repelentes é muito importante, tá? Utilizar o vermífugo contra o verme do coração quando você voltar também, que é o verme do coração. Não dá antes e depois? Pode dar antes, dá antes de descer e depois que você sobe. Perfeito. Essa é o costume que eu tenho que fazer com as minhas também, né? Que é aqueles que tem até gostinho, né? Sim, hoje em dia tudo é palatável, né? E assim, eu acho que a coleira repelente é muito importante também, porque ela vai repelir o mosquito de picar, porque é transmitido pela picada do mosquito, né? Então, ou seja, o vermífugo, ele vai retirar o que está circulante ali antes de causar algo pior. Mas o que vai repelir mesmo vai ser a coleira. Existe uma aplicação de um medicamento chamado ProHeart, que normalmente acontece nos animais que vivem no litoral, né? Alguns veterinários aqui fazem aplicação também. Se você tem costume de descer sempre, ou sempre tá indo pra praia com o animal, eu indico a aplicação também. Doutora, e avião? Eu ia falar isso, porque avião agora, muita gente tá tendo acesso a viagens de avião e eu acho angustiante. É a questão de pensar que você vai ficar longe do seu pet vai ficar lá não sei na onde. Nossa, que angústia. No avião, hoje em dia, a gente tem algumas leis e dependem muito da companhia que você vai viajar, tá? Tem companhia, por exemplo, que não aceita você levar nunca animal braquicefálico, que é aquele que tem o focinho achatado. Então, por exemplo, o Shih Tzu não poderia ir por essa companhia. Então, eu sempre falo, você vai viajar em uma, vai levar o seu pet, vê se ela libera a raça do seu animal. Perfeito. Outra coisa ele precisa estar com as vacinas em dia, tá? Principalmente a vacina antirrábica. Ele precisa ter um atestado de saúde. Esse atestado de saúde vale por 10 dias da data que foi passado pelo veterinário. Então, você precisa do atestado de saúde para ir e, às vezes, outro para voltar. Nossa, tá? Mas então, se for um país estrangeiro, você tem que arrumar um atestado lá? Você vai ter que passar no veterinário local. Tá? Senão, você não consegue embarcar, tá? E se for fora do país, dependendo do país também, a gente é necessário a sorologia antirrábica, que é um exame. E esse exame demora alguns meses para ficar pronto. Então, se for para o exterior, você precisa se programar aí com alguns bons meses de antecedência, tá? Se for levar seu pet. Aqui no Brasil, o que a gente precisa é da carteirinha de vacinação, do atestado de saúde que tenha ele é válido por 10 dias após. Então, ou seja, eu vou viajar no domingo. Tenta passar no veterinário ali no sábado, na sexta-feira, que aí a gente vai dizer se ele está apto ou não a viajar. E aí, quando chegar para avaliação, vai estar tudo ok na parte veterinária. E aí, você tem que ver também qual que é a forma de transportar esse animal. Animais até 10 quilos, geralmente eles podem ir na cabine, tá? Animais maiores, às vezes, eles têm que ir embaixo, tá? Tem algumas leis que estão tentando alguns animais virem mais para frente, tudo, mas a princípio ainda está acabando ficando dessa forma um pouquinho. Então, e outra coisa, é ver qual que é o tamanho da caixa de transporte, porque a empresa também às vezes define. E às vezes as que a gente consegue comprar, que são a de praxe, não serve para viajar naquele avião. E é bom acostumar o animal, porque também é uma judiação, né? Quando você vê as pessoas lá, muitas vezes, colocando o animal desesperado, porque nunca teve o costume de ficar na caixa. Exato. E fazendo uma viagem, né, de avião, é importante fazer essa adaptação também? Exatamente, muito importante, porque o animal, além de sentir da caixa de transporte, ele vai sentir a altitude, né? Então, ele pode ficar incomodado, tem que ficar verificando. Nesse caso, não é indicado dar nada para o animal embarcar, né? Nem um Dramin, nem nada, porque qualquer alteração mínima tem que ficar de olho, né, nesse animal. E sempre estar em contato com o veterinário da sua confiança. Se caso acontecer alguma coisa, liga para ele logo depois, para você ter um respaldo do que fazer com o seu animal. Porém, se for dentro do Brasil, é um pouquinho mais tranquilo. Mas no exterior, aí realmente, assim, cada país, cada região tem uma legislação diferente. Então, não dá para ir de última hora, por exemplo, para Portugal com o seu cachorro. Que não vai conseguir. Não. A gente tem um videozinho aqui de um advogado falando exatamente sobre isso. Vamos ver. Vamos lá.
Quando a família pretende viajar com o pet, é importante que ela se organize com uma certa antecedência para possibilitar a organização da documentação necessária para a garantia desse embarque. Quando chegar na hora do embarque, se essa documentação não estiver ok, a empresa pode recusar o embarque desse animal e isso pode estragar a viagem de toda a família. Então, quando a gente está falando de embarque nacional, em regra, o que necessita são carteira de vacinação em dia, atestado de saúde emitido por um médico veterinário nos 10 dias que antecedem esse embarque e também que esse animal esteja devidamente acondicionado na caixa de transporte ou na bolsa de transporte para que ele esteja protegido. Se esse animal for um animal de suporte emocional, ele precisa estar vestindo a coleira, o peitoral, identificando essa condição. Quando a gente está falando de embarque internacional, além dessa documentação necessária do embarque nacional, é indispensável também o CVI, e ele tem regras bem específicas para sua expedição. Além disso, é importante que a família consulte o país de destino. Quais são as regras para ingresso de animais nesse país? A espécie do seu animal de estimação é aceita o ingresso dele nesse país? E se é aceita, quais são os requisitos sanitários do país de destino para que esse animal possa entrar em segurança? Principalmente em relação aos prazos de vacinação e protocolos. Alguns países cobram quarentena. Então, a vacinação, a vermifugação tem que ter acontecido no Brasil antes de 40 dias da entrada desse animal no outro país. É importante cuidar de tudo isso para evitar surpresas no dia do embarque. É muito planejamento. É bastante planejamento, né? Então, para o exterior, normalmente eu peço para deixar tudo certinho, principalmente quem está de mudança, por exemplo, né? Tem que ir muito detalhadamente, porque tem toda uma legislação mesmo. Não é simplesmente chegar lá, senão ele não embarca. E aí você faz o quê? Exatamente. Independente disso, a gente sabe, né, que os nossos pets fazem parte da nossa família. Se a gente puder ter momentos com eles de lazer, que sejam bons, que sejam positivos, mas com muito cuidado, né, doutora? Exatamente, exatamente. Doutora, muito obrigada pela sua vinda. Já pode dar Feliz Natal para ela? Ah, pode, né? Pode. Já estamos em dezembro, né? Em dezembro. Agora, todo mundo que vier aqui no programa, eu vou dar Feliz Natal. Tá bom. Isso, Feliz Natal, doutora. Muito obrigada. Sempre. Se você for viajar com seus pets. Tem pets? Sim, tenho, claro. Então, você manda foto pra gente. Pode deixar. Muito obrigada o convite e Feliz Natal para vocês também. Obrigada. Volte sempre, viu, doutora? Muito obrigada. Obrigada a vocês.